Bom dia, galerinha do nono ano A, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, pessoal, no dia 20 de março, eu passei essa listinha aqui de atividade, né? Dando continuidade ao caderninho, certo? Então, alguns alunos me enviaram resolvido, tá? A foto, mas eu preciso que vocês me enviem. Hoje eu vou estar fazendo a correção. Vou pedir para vocês fazerem a correção aí do caderno de vocês, na apostila de vocês, do caderninho, e me enviarem foto, porque é o meio que eu vou ter para avaliá-los, tá bom? Quem se interessou, quem fez, tá? Podem me mandar mensagem no particular, tirando dúvidas, tá bom? Mas eu preciso que vocês me enviem, tá bom? Bom, então nós vamos fazer a correção, dando início lá na página 21 do caderninho de matemática, certo? Tudo bem? Então vocês vão lá na página 21 e nós vamos começar a correção, tá? Ó, a parte de matemática, aqui ó, matemática, tudo bem? Certo? Bom, essa listinha que eu passei do dia 20, pessoal, ela é referente o caderninho, tá bom? Então, olha só, ainda na situação de aprendizagem 1, né, atividade 3, localizando números racionais na reta numérica, tudo bem? Então, olha só, é possível localizar os números racionais em uma reta numérica, inclusive considerando suas diferentes representações. Localize os números a seguir na reta numérica, explique como você procedeu para localizá-los. Pessoal, lá na página 21 da apostila, página 21 do caderninho, né? Tá lá na página 21, certo? Foi dado esses números, só que na apostila não foi deixado espaço para resolução. Por isso que eu reenviei para vocês com espaço. Então, olha só, esses são os números, ó, que é para vocês colocarem na reta numérica. Uma reta numérica, olha só, ela vai ter o zero, para cá vão estar os positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Para cá vão estar os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vai para o infinito, tanto de um lado como para o outro, certo? Então, nós vamos colocar esses pontos aqui. Bom, então, ó, o menos 4, onde ele vai estar? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu coloquei como se fosse o ponto A aqui, como uma legenda de pontos, tá? Vocês também, aqui no caso, como vocês fizeram, poderia ter colocado só o menos 4 mesmo. Mas é bom colocar aqui o ponto A. O B, meio. Então, ó, se o 1 tá aqui, o meio é a metade, ele tá aqui. O meio é a metade, ele tá aqui, ó. Entre 0 e 1. Então, aqui é o ponto B, tá no meio entre 0 e 1. Tá bom? Menos 2,32, 32, 32 é uma dízima, né? É um número aqui, é uma dízima periódica, tá? Faltou a reticência, mas é uma dízima periódica. Onde ele vai estar? Ele é negativo, vai estar desse lado. Então, ó, o 2 tá aqui, ó, tá a metade, então aqui estaria 1, 2, 2,32, então mais ou menos aqui, ó, é o C. D, 5 quartos. Para eu saber exatamente onde ele está, a gente sabe que a fração, ela é uma divisão. Então, nós vamos dividir 5 por 4. 5 dividido por 4, como a gente faz? 5 na tabuada do 4 vai dar, 1. Uma vez 4, 4. 4 para 5 sobra 1. Para continuar essa conta, nós colocamos 0 por minha conta. Qual a condição de pôr esse 0? Por uma vírgula na resposta. Então, vai ficar 10. Aí, 10 na tabuada do 4. Quem eu multiplico por 4 para dar perto de 10? 4 vezes 2, que dá 8. 8 para chegar no 10, sobra 2. Coloco outro 0 por minha conta. 20, como eu já tinha colocado a vírgula, não tem problema. 20 na tabuada do 4. Vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, vai dar 1,25. Então, nós vamos vir aqui na reta numérica, ó. O 1 tá aqui, a metade tá aqui. Aí, a gente divide aqui no meio, ó. Então, o D tá aqui, ó, 1,25, tá?
Dividimos como se dividisse em 4 partes aqui, ó. Então, o D tá aqui. Depois, o E, menos 12 trezeavos, ó. O E, menos 12 trezeavos. Certo? Então, ó, vai dar... Aqui, ó. 12 dividido por 13. 12 não dá para dividir por 13 porque ele é menor. Ele dá a mão, aí eu coloco, mesmo aqui não dá certo, então a gente coloca um 0 por nossa conta e coloca uma vírgula. Para a vírgula não afundar, a gente joga uma boinha para ela. Então ficou 120 na tabuada do 13, vai dar 9. 9 vezes 13, 117. Para 120 sobrou 3. Já coloco um 0 por nossa conta, mas já tem a vírgula, então não precisa pôr mais nada. Então 30 na tabuada do 13 vai dar 2. 2 vezes 13 vai dar 26, para 30 sobra 4, coloca um 0 por nossa conta. Então, aí vai dar 40 na tabuada do 13, vai dar 3, 3 vezes 13, 39, sobra 1, e isso vai. Continua aqui, né? Mas como a gente quer aqui, ó, colocar na reta numérica, nós já vimos que ele tá próximo quase do 1, ó. Então, nós vamos lá na reta numérica, nós vamos colocar o ponto E, ó. O ponto E... Aí tá aqui, ó. É negativo, né? Então, vai ficar aqui 0, quase chegando no 1. 0, 9, 23. Então, ele tá aqui, ó, o ponto D. E. Ponto E. Certo? Ponto F. Coloquei aqui pro lado de baixo, ó. E. Ficar melhor para vocês virem, tá? Ponto E, F agora. 2,3 positivo. F, 2,3 positivo. O F2, 2,5, 2,3 vai dar mais ou menos aqui, ó, F. O G, ó, o F era 2,3, o G, 12 terços. Toda fração é uma divisão. 12 dividido por 3 dá 4. Então, o G é o 4. Então, vamos vir aqui no 4, ó. Colocamos aqui, G, certo? H, menos 0,7777. Então, vamos colocar aqui, ó. O H vai estar mais ou menos... Aqui é o meio, né? 1, 2, 3, 4. Aqui o 7 vai estar mais ou menos aqui, ó. O H. 0,7777, tá? Agora, o 2,32, que é o ponto I, vai estar mais ou menos aqui, ó, perto do C. Certo? 2,32, negativo, tá? E o J, I, 25,1, o J vai estar um pouquinho depois do 1,25, 1,251, um pouquinho depois, ó. Ficou assim, certo? Ou assim, ou poderia ficar assim também, tá bom? Certo? Ou assim, como nós fizemos na reta numérica que eu dei no trabalho, tá bom? Bom, então nós vamos para a situação de aprendizagem 2, tá? Na página 22. Se não couber aí a resolução, porque o espaço está pouco, pode fazer no caderno, coloca a página e resolve no caderno. Tudo bem? Igual a gente faz em aula normal, tá? Então, atividade 1. Os incomensuráveis. Há muitos anos foi atribuído aos pitagóricos o exemplo mais famoso de segmento incomensuráveis, a relação da diagonal do quadrado com o seu lado. Essa medida resultava num valor que não podia ser representado em forma de uma fração, portanto, não poderia ser um número racional, ou seja, não podia ser escrito em forma de fração. O termo racional vem do latim rationalis, no qual ratio significa razão, ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de uma razão, fração, é um número racional. Então, a definição de um número racional é que ele pode ser escrito na forma de uma razão, ou seja, uma fração. Logo, os números que não podem ser escritos, ou não podiam ser escritos na forma de fração, ficaram conhecidos como números irracionais. Certo? Então, ó, vamos descobrir qual é a relação da diagonal do quadrado com o seu lado a partir de uma construção geométrica. 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Seria isso aqui, então, ó.
10 centímetros, certo? Isso é um decímetro, que é igual a 10 centímetros. Tudo bem? Pessoal, atividade 2, atividade 1 ainda, continuando. Passo 1. Desenhe numa folha 2 quadrados de lado de 1 decímetro, que é igual a 10 centímetros. Trace sua diagonal. Então, ó, trace em uma folha 2 quadrados, ó, 2 quadrados, de lado 1 decímetro. Trace a diagonal em cada um e recorte-os. Calcule a área de cada quadrado. Então, ó, eu fiz aqui, olha só. Tá dando pra ver? Ó, eu fiz aqui um quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros, ó. Certo? Tudo bem? Fiz 2, na verdade, ó, de 10 centímetros por 10 centímetros. Ele quer que a gente agora trace a diagonal. O que é a diagonal? Nós vamos traçar ligado aqui até aqui. Então, pessoal, tracei a diagonal, ó, dos 2 quadrados. Tudo bem? Certo? Ele quer calcule a área de cada quadrado. Então, ó, se é 10 aqui e 10 aqui, como vai ser a área, ó? A área vai ser igual. É 10 centímetros, que é igual a 1 decímetro. Então, nós vamos fazer essa área com 1 decímetro, ó. A área é base vezes altura. Como é um quadrado, pode ser lado ao quadrado, certo? Que é lado vezes lado. Então, 1 decímetro, que é aqui, ó, vezes 1 decímetro, que é aqui. 1 vezes 1 vai dar 1 decímetro ao quadrado. Nosso quadrado vai ficar assim, ó. 1 decímetro de lado, 1 decímetro de lado. Aí, esse é o quadrado, certo? Calculamos a área. Para a gente achar o valor dessa diagonal aqui, ó, nós podemos usar Pitágoras. O lado do quadrado é 1 decímetro, aqui 1 decímetro, quero achar a diagonal. Por Pitágoras, como vai ficar? A gente sabe que Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado. Ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente sabe que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é o x. Então, vai ficar x ao quadrado mais cateto ao quadrado. Um cateto é 1 ao quadrado, mais o outro cateto também é 1 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual 1 ao quadrado. O 2 manda 1 se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 1 vezes 1, 1. Aqui também, 1 vezes 1, 1. Então, ficou 1 mais 1, 2. Esse 2 que é potência vai passar em forma de raiz quadrada. Então, essa diagonal aqui, ó, é raiz quadrada de 2. Então, nós descobrimos que essa diagonal aqui, ela mede raiz quadrada de 2. Certo? Tudo bem? Ele pede agora para a gente recortar na diagonal, nos 2 quadrados, ó. Então, eu vou recortar. Então, agora, pessoal, ó, nós recortamos, ó. Ó. Na diagonal, nós obtivemos o quê? 4 triângulos, tá bom? Recortamos. Agora, passo 2, vamos ver, passo 2. Recorte os quadrados pelas suas diagonais, obtendo 4 triângulos isósceles. Isso aqui, ó, os 4. 1, 2, 3, 4, certo? Fizemos. Passo 3 agora. Forme um único quadrado utilizando os 4 triângulos isósceles sem sobreposição e sem deixar espaço vazio. Certo? Vou fazer isso agora então, vamos fazer junto. Ó como ficou. Unimos os 4 quadrados, ó, e formou um quadrado. Esse aqui que era a diagonal, o que passou a ser? O lado do nosso quadrado, ó, porque essa era a diagonal, 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 passou a ser o lado do nosso quadrado. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, ficou assim, ó, tá? Então, ele pergunta aí pra gente assim, ó, qual é a área do novo quadrado e a medida do seu lado? O lado a gente sabe que é a diagonal. E a diagonal, nós fizemos uma continha aqui por Pitágoras, ó. Nós chegamos que a diagonal é raiz quadrada de 2. Então, o lado é raiz quadrada de 2. Agora, o novo quadrado nosso, ele ficou assim, ó. Ó. Aqui nós colamos os 4 triângulos, né? Ó, vou colocar de novo aqui, ó. Os 4 triângulos.
Aqui é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, por quê? Porque era a diagonal nossa. E nós juntamos um novo quadrado. Como é quadrado, qual é a área? Ele quer a área também, nós já descobrimos o lado. A área é lado ao quadrado, mas o lado não é raiz quadrada de 2? Então, lado vezes lado, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu considero uma única raiz porque é multiplicação e faço 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, a área aqui vai ser 2 decímetros quadrados, certo? E o lado nós já havíamos descoberto que é raiz quadrada de 2. Tudo bem? Então, agora, qual é a relação entre a diagonal dos quadrados que foram recortados e divididos pelas diagonais e o lado do novo quadrado? Então, ó, possuem a mesma medida, pois o lado maior do triângulo, o retângulo, a hipotenusa, forma o lado do quadrado novo, que é a raiz quadrada de 2. Certo? Tudo bem? Então, podem concluir aí, tá bom? Certo? Nós vimos que raiz quadrada de 2 é um número irracional, certo? Tá bom? Então, a atividade 2 agora. A representação de alguns números irracionais na reta numérica. Então, olha só. Nós vimos, né, que raiz quadrada de 2 é irracional. E toda raiz que ela não for exata, ela é um número irracional. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é 4, então ela é exata. Então, ela é um número racional. Né? Agora, raiz quadrada de 2, de 3, de 5, elas não são exatas. Então, esses números são irracionais, tá bom? Então, ó, os números irracionais podem ser representados na reta numérica por meio de construções geométricas. Desenhe um quadrado de lado 1, com um deles com um de seus vértices no ponto 0 e um dos seus lados sob a reta numérica abaixo. B. Em seguida, a ponta do compasso no ponto O e a abertura do compasso com a medida da diagonal. Construa o arco até cortar a reta numérica, marcando os pontos. Ó, então, nós tínhamos que fazer como? Fazer aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, fazer uma reta numérica, certo? E aí, nós tínhamos que fazer o quê? Um quadradinho. Então, nós íamos fazer um quadradinho aqui, ó. Do 0, marcar aqui 1. Aqui também 1. E aqui também 1 centímetro. Traçar essa diagonal, que nós vimos que se aqui é 1, aqui é 1, nós fizemos a continha aqui, ó, por Pitágoras, que vai dar, se um lado é 1, o outro é 1, a diagonal vai dar raiz quadrada de 2. Então, aqui, ó, nós chegamos que essa diagonal é raiz quadrada de 2. Como nós vamos colocar ele na reta numérica? Vocês vão pegar o compasso de vocês, ó, pôr a ponta seca em 0, abrir o tamanho da diagonal e trazer ela aqui com o compasso, ó. Então, ó, até aqui não era o 1. Então, como a gente sabe que o tamanho da diagonal é raiz quadrada de 2, então aqui vai estar o raiz quadrada de 2, certo? Ó. Então, nós representamos na reta numérica, ó, eu pintei de verde o segmento, ó, de 0 até raiz quadrada de 2. Então, ó, esse segmento verde está representando o raiz quadrada de 2 na reta numérica, tudo bem? Agora, pessoal, na página 23, ele fala assim, ó, para representar raiz quadrada de 3 na reta numérica, considere o segmento que vai do 0 ao raiz quadrada de 2, encontrado anteriormente, e construa um retângulo de base raiz quadrada de 2 e altura 1. Trace a diagonal do retângulo e transfira a medida para a reta numérica, iniciando pelo 0. Ó, nós vamos fazer a mesma ideia, ó. Fechamos, eu já tinha dado o quadradinho aí, né? Vocês fecharam o quadradinho de 0 até 1, então aqui é 1, aqui é 1. E aqui raiz quadrada de 2, que é a diagonal, certo? Aí nós pegamos o compasso, fizemos o processo lá de trás. Pegamos essa diagonal com o compasso, ó, e trouxe aqui para a reta numérica, que então é raiz quadrada de 2. Aqui, onde deu raiz quadrada de 2, nós vamos fazer uma reta aqui, ó, certo? E nós vamos prolongar esse retângulo, com o retângulo agora, né, que era o quadrado. E nós vamos traçar a diagonal desse retângulo aqui, ó, do 0 até onde ele chegou aqui no 1. Essa é a diagonal, certo?
Essa daqui, então, vai ser raiz quadrada de 3, tá? Se vocês fizerem a hipotenusa aqui, ó, entre 1 e raiz quadrada de 2, vocês vão ver que vai dar raiz quadrada de 3. Então, aqui, nós fizemos, então, raiz quadrada de 3. Nós vamos pegar, então, com o compasso, pôr a ponta seca em 0, abrir até a diagonal raiz quadrada de 3 e vamos trazer aqui com o compasso, ó. Certo? Então, onde ele chegou aqui na reta numérica é o raiz quadrada de 3. Grifei aí até onde dá o raiz quadrada de 3. Então, aqui nós também fizemos outro número irracional. Então, raiz quadrada de 2 é irracional, raiz quadrada de 3 é irracional. Certo? Ó, raiz quadrada de 2, se você colocar na calculadora, vai dar 1,4, 1, 2, tal, isso. Isso vai para o infinito, ó, não é uma dízima. Então, ó, 1,4, tá vendo? Ó, 1 foi lá no 1,4. E o raiz quadrada de 3 é 1,7320508. Vai para o infinito também, ó. Reticência aqui, ó. Tá? Então, olha aqui, ó. Ele deu 1,7 aproximado. Ó, o 2 está aqui, 1,7. Tudo bem? Então, dessa forma, nós representamos aqui o raiz quadrada de 3. Para confirmar que essa diagonal é raiz quadrada de 3, olha só. Eu vou fazer com vocês, ó. Considerando que aqui seja 1... e aqui raiz quadrada de 2 para saber essa diagonal, tá bom? Sabemos que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, vamos supor que aqui seja y, que a gente não sabe quanto é. Y ao quadrado é igual. Um lado aqui do retângulo é 1, então 1 ao quadrado. E o outro é raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? Aí nós vamos fazer y ao quadrado é igual. 1 ao quadrado é 1, mais raiz quadrada de 2 elevado a 2... Aqui na raiz quadrada, se não tem nada, é 2. Cancelo com expoentes. Tiro da raiz. Então, vai ficar y igual 1 mais 2, 3. Esse 2 que é potência passa para o outro lado em forma de raiz. Então, descobrimos que aqui é raiz quadrada de 3. Pegamos o compasso, né, 0. E trazemos para cá. Encontramos na reta numérica a raiz quadrada de 3. Tudo bem? Atividade 3. Classifique em verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. 11 sétimos é um número irracional? Ó, eu fiz a divisão aqui de 11 sétimos, ó. Aqui deu 40. Foi dando, ó, o resultado. E aí o 40 surgiu aqui de novo. E aí quer dizer que o 5 surgiu aqui outra vez, ó. Então, agora daqui pra frente vai continuar. Igualzinho que deu até aqui, vai daqui pra baixo. Então, esse período aqui, ó, de 5, 7, 1, 4, 2, 8, vai se repetir. 5, 7, 1, 4, 2, 8. Então, é uma dízima periódica, com esse período enorme, de 5 até o 8. Mas é uma dízima periódica. Então, ele é irracional? Não. Se ele é uma dízima periódica, quer dizer que ele é um número racional. Então, é falso. A soma de dois números naturais resulta sempre em outro número natural? Verdade. Menos 10 quartos é um número inteiro? Inteiros são os positivos e o negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3. Então, deu 2,5. Código de vírgula, fração, é racional. Então, é falso. Todo número natural é também um número racional? Verdade. Aqui, ó, eu lembrei o conjunto para vocês. Os naturais estão pequenininhos, são os positivos. Eles estão dentro dos inteiros, que é o positivo e os negativos, que está dentro dos racionais. Então, é verdade. A divisão entre dois números inteiros resulta sempre em um número racional? Falso. Toda dízima periódica é um número irracional? Não, é sempre um número racional, é falso também. O número π pode ser representado por meio de uma fração sem aproximação? Por uma fração, ele é um irracional, né? Então é falso. Nós vimos que quando não dá para representar em forma de fração, ele, aqui nos incomensuráveis, ele vai ser um número irracional. E é o que acontece com o π. Ele não dá para representar em forma de fração, então porque ele é irracional. Todos os anteriores pertencem ao conjunto dos reais? Sim, verdade. Bom, terceira, 3.2, né? Ainda na página 23, tá? Considere os números a seguir, identifique a quais conjuntos naturais ele pertence, justifique sua resposta. Então, ó, aqui eu coloquei um resuminho de todos eles, ó. Ó, opa, meu celular caiu, desculpa, gente, desculpa.
mapa aí, ó, números naturais. Quem são? De todos que foi dado é o 1, 5, 2030. Os inteiros. O 1 estava nos naturais, mas ele também é inteiro, então ele está aqui, o 5 também. Todos os naturais são inteiros, então todos os naturais estavam aqui e também o -2. Todos os racionais. Todos os naturais e inteiros estão aqui, e aí todo código de vírgula, dízima periódica e fração são racionais. E os irracionais são o que tem raiz, está dentro da raiz e não é exato. E o π, tá bom? Então ficou dessa forma aqui a classificação. Tudo bem, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Bye, bye, meus amores. Tchau, tchau.